Fantástico. Fantástico, não é? Destacar. Então, Quer dizer, veio a tarde foi-se, não é? Esta pergunta muito pouco sucinta, mas que sempre me fascina. Eu sou, digamos, o outsider da conversa, não é? Portanto, não vou alongar muito. Mas quer dizer, há uma gênese de todas as coisas de que estamos a falar, que é o desenho, não tenho dúvida, e que une todas estas os campos disciplinares que estão em causa. E mais do que outra instituição, talvez a Sociedade Nacional de Belas Artes tenha fundido isso num campo algumas vezes mais experimental, outras vezes menos, não é? Mas se calhar começámos com o desenho, não sei se... Mas tu queres que fale na sequência daquilo que puseste ao Daniel, que tem a ver com como é que o desenho se insere numa prática profissional. Sim, tu que és professor também. Como é que as questões como é que nós temos lidado, ou como é que o ensino em Portugal acho que tem lidado com as questões do desenho e design e concepção. É um bocado essa a tua pergunta? É um bocado essa a pergunta e depois deixo os especialistas falar. Eu acho que é a questão do desenho, eu acho que é uma questão incontornável em design, incontornável na concepção e no desenho do mundo, não é? No desenho dos objetos, dos sistemas, dos edifícios, das ruas, não é? A mim interessa particularmente pensar nisso como designer e pensar nisso como professor, não é? Como professor tenho nos últimos anos passado por este processo de conversão dos cursos, ou diminuição, no fundo, de retração dos cursos, não é? Por causa dos processos de Bolonha e por causa das contenções de custos. Mas pelo menos na escola onde eu ensino, ou onde eu trabalho, por paixão, o desenho é uma disciplina que é partilhada por todos os cursos, não é? Claro, o problema que nós sentimos é que, com as horas de contacto que existem atualmente por semana, a disciplina do desenho foi encolhendo, assim como todas as outras disciplinas, a disciplina de projeto, as disciplinas teóricas. Eventualmente os alunos já não têm a prática que nós achamos que deveriam ter, apesar de depois, quando projetam, também projetam utilizando o desenho, não é? Mas o que acontece é que nós sentimos que os alunos muitas vezes realmente não pensam através do desenho, não vivenciam o mundo, não vivenciam soluções de projeto e, portanto, não interpretam, não tentam analisar a realidade e propor soluções ou propor coisas para a realidade através do desenho. Muitas vezes começam, a partir de determinada altura, começam a adotar o texto, muitas vezes deixam de fazer desenho com riscadores e passam a usar o desenho digital, mas é realmente uma questão que eu acho que é muito pertinente, mas eu acho que eles realmente fogem. Eu acho que os alunos cada vez menos usam o desenho para projetar, não sei, e eu não percebo como é que é possível pensar e sentir o mundo numa atividade projetual sem utilizar o design. Porque no fundo estamos a falar de aquisição de competências que cada vez mais se diluem, não há propriamente um saber fazer. Não, eu não sei se será... repara, a relação que eu tenho com o desenho eu acho que não há de adquirir na escola, adquirir desenhando, pensando nas coisas. E a única forma de pensar determinadas coisas foi utilizando o desenho. Portanto, não é uma coisa... Eu acho que as disciplinas de desenho, os cursos, eventualmente, o papel que devem ter é permitir que os alunos se confrontem com determinados assuntos e com problemas de projeto utilizando o desenho e depois, de algum modo, interiorizem isso quase como uma coisa natural, não é? Eu acho que a maior parte de nós
maior parte não, alguns de nós, ou aqueles com quem eu me dou, designers e de outras disciplinas que usam o desenho para projetar, usam quase, não é uma coisa que precisa, não é ensinada, é revelada. Foi revelada há muito tempo, é quase uma coisa, é um prolongamento quase do teu ser. Não, e o que eu acho é que, eventualmente, os alunos não se apercebem disso. Os alunos, muitos deles, não chegam a descobrir essa dimensão. E, portanto, eu acho que é outra coisa que não tem tanto a ver com competências, tem mais a ver com uma forma um modo de relacionamento com o mundo, percebes? E, eventualmente, por termos poucas horas de desenho agora, se calhar não temos tempo para... eles não se chegam a perceber, eventualmente, do potencial e da força que esse meio tem. Agora, não sei se queres fazer alguma coisa. Seria perguntar se realmente não te percebes que o meio pode não ser já tanto o desenho, mas sim a forma de representar, constrói-se com bases noutros processos que não sejam propriamente de representação. Não seja por... Não sei, por exemplo, acho que há muita gente que hoje em dia projeta diretamente num computador. Nós temos um acervo tridimensional aquilo a representar, que quase nos mas eu percebo dedicar do desenho. Sim, mas a questão é, quando tu projetas num computador, eu vou-te dizer porque é que eu acho o desenho uma ferramenta poderosíssima, porque o desenho em projeto é um processo dialético, um processo de conversa, não é? E tu, quando trabalhas no computador, a conversa torna-se, eu acho, chata, demorada, lenta. As respostas são muito demoradas. Está a ver? E as respostas, ou seja, é uma conversa que tu... Ou seja, quando tu desenhas, e quando desenhas esboçando e pensando, o riscador permite-te uma velocidade, estás a ver, de lançamento de coisas e de interpretação dessas coisas e de conversação com essas coisas, não é? Que acaba que é impossível de outro modo, não é? No computador é impossível. Porque no computador, tu imagina, tu pensas numa coisa e tentas verificar se essa coisa funciona ou não, enquanto no desenho, como é um meio muito económico, tu demoras 1 minuto, não é? No computador demoras imenso tempo. E esse processo de construção da imagem no computador cria-te um atrito. E eu acho que esse atrito é um atrito que te bloqueia às vezes processos criativos rápidos, intensos, de explosão, não é? Bom, para não querer interromper a conversa do desenho, que é... E é isso que eu gosto, que é, não é? As construções mais coisas. Eu só estava a tentar entender ser realmente um momento que nós já utilizamos e que eu também estou de acordo contigo. Só estou a tentar perceber que realmente não faz sentido para outras pessoas de outra maneira. Faz. Nós, no fundo, temos esta obsessão, este fascínio, mas cá há outras pessoas que obtêm resultados ótimos de outra forma. Não é? E trazendo a conversa um bocadinho de volta para o local distante, para a Céu Belas Artes, aquilo que eu queria perguntar, talvez começando, se calhar desviando completamente do que nós estamos a falar e perguntar uma coisa que nós temos perguntado, que é qual é a tua primeira memória da cidade de Céu Belas Artes? Eu não sei. Eu tenho várias memórias, tipo do género, tem a ver com a imprensa, tenho memórias que têm a ver com o facto de ter tido uma namorada que tinha aqui uma estudava desenho aqui. É uma memória. E depois tenho memórias de aluno, não é? Dos concursos de Jovem Designer. Das montagens da Madalena Figueiredo, todo aquele entusiasmo e aquele... Em que ano é que participaste? O primeiro ano que participaste? Foi quando? O primeiro ano que eu participei foi em 90, deve ter sido 92, 93, mas nesse ano a exposição foi na Estufa Fria. Depois participei no ano a seguir e a exposição foi num sítio ali no Jardim do Tabaco, entre Santa Apolónia e Praça do Comércio. E depois, da última vez que participei, em 95, 96, a exposição foi aqui.
e o júri era o Isao, não é? Mas eu tenho imensas saudades, não é, no fundo, desse concurso. Porque era um sítio de... Se calhar era a melhor altura do ano, não é? Que era, nós começávamos a aproximar a primavera, nós ultimávamos os trabalhos, não é? Depois apresentávamos a um júri. E depois se tivéssemos sorte, passávamos o verão a trabalhar, não é? No fundo era isso que nós no fundo preferíamos muitas vezes, em vez de ir de férias, porque era a única oportunidade naqueles anos, no contexto logístico do ensino em Portugal, onde tu poderias construir protótipos. A maior parte das universidades ou das escolas não tinham oficinas, não tinham... Portanto, era uma forma de nós conseguirmos construir um protótipo. E é interessante falares também, retomar sobre exatamente o que o Daniel disse, já 6, 7 anos depois, ou 10 anos depois, de ter a diferença entre a tua primeira participação, e refocar um bocado, às vezes, quando nós pensamos no concurso de Jovem Designer, ou seja, tantos designers, e é muito engraçado ver os catálogos, alguns dos quais estão lá em baixo, e ver os retratos de todos estes jovens, não é? E a próxima exposição que vamos ter aqui vai se chamar precisamente Juventude. Vamos também refletir sobre essa ideia do que é ser jovem, mas se calhar quase que podemos repensar a ideia do jovem designer, não necessariamente como uma exposição que introduz novas promessas, mas como uma espécie de pós-fácil com uma aprendizagem universitária. Ou seja, não necessariamente o início de uma carreira, mas o fim de uma aprendizagem. De presente alguma contínuo. coisa. Diz? De presente contínuo. Exato. Não sei se... O que é que tu achas? Se tens algum comentário sobre isso. Não, acho... Repare, como jovem designer, eu não tenho essa... aquilo que existiu, eu não tenho... Acho que não era um... Para alguns de nós foi um início de carreira, percebe? Sem dúvida, para mim, foi muito importante, porque conheci o Marco Sousa Santos na viagem ao Japão, e depois fui estagiar para a Proto Design, no fundo, conheci-vos a vocês, se calhar por intermédio desse percurso que eu comecei na Proto. Mas o que eu achava, as virtualidades, aquilo que eu achava mesmo forte e interessante no concurso Jovem Designer era mesmo a questão da aprendizagem e de formação, não é? Que era e de algum modo dávamos mundo às pessoas que de algum modo ganhavam um prémio, e havia imensos prémios, não é? Era um concurso extremamente generoso. No ano em que o Ron Arado foi presidente do júri, eu já era professor nessa altura, portanto fiz parte do júri e tinha alguns a participar, e ele dizia, isto é o concurso mais caro do mundo que eu conheço, porque davam imensos prémios, o Ron Arado quando vinha, veio cá 2 ou 3 vezes, vinha com a mulher e com as filhas, e não sei o quê. Pronto, também vivíamos outro tempo, não é? Depois era a exposição, não é? E o que eu achava, e dava-nos mundo, porque na altura viajar era muito mais difícil do que agora, isso permitia-nos ver coisas incríveis, percebes? Eu no primeiro ano participei, fui ao Royal College, estivemos a passear por Londres, mas realmente era uma coisa deslumbrante, fomos ao Design Council, tenho memórias incríveis, e aí foi o primeiro grande choque, que é, a exposição que eu me lembro fomos ao Design Council e tu tinhas uma exposição de alunos do ensino secundário e tinhas projetos incríveis, protótipos incríveis, tipo aquelas coisas que nós desejávamos fazer na faculdade, não é? E realmente o concurso Jovem Design, eu acho que criámos amizades, fizemos amizades para a vida, não é? Eu acho que foi realmente uma coisa que eu acho que para mim foi muito importante, e eu estou eternamente grato.
Depois fazendo fast forward alguns anos, quando regressaste aqui, agora em 2009, como designer de uma exposição e participando também dessa exposição, Labs in Time, integrada na Ferramenta Design, fala-nos um pouco sobre esse processo, como é que criaste essa solução e marcou até bastante o espaço do salão. Mas antes disso, só, não é antes, complementando perguntas, o que é que significou para ti usar este espaço, o espaço do salão, que julgo que é um espaço emblemático para muitos de nós, não é? Quer dizer, é um espaço que foi atravessado por muitas coisas. O que é que significou em complemento à pergunta de Frederico? Eu acho que eventualmente o significado, a importância que teve para mim tem a ver não pelo historial, porque eventualmente nós pelas características do espaço, não é? Não é? Nós eventualmente não tínhamos noção da história da sociedade. A importância teve a ver com o próprio concurso, percebes? Não, já estou a falar da exposição do Labs in Time. Estás a falar do Labs? Sim. Ok, desculpem. Em relação ao Lab, pronto, essa exposição foi montada, a sociedade tinha acabado o processo, ou as obras ainda estavam a acabar, não é? Quando essa exposição foi desenhada, não é? Portanto, tinha havido uma reformulação. E no fundo eu acho que foi anteriormente o espaço tinha aquela cobertura em tecido, isso foi tirado, portanto o salão, quando eu entrei cá para começar a pensar no desenho do espaço, o salão era completamente diferente. E era, por um lado, sentia falta daquele véu, não é? Sentia alguma falta, mas senti claramente que estávamos a entrar num tempo novo, não é? Parecia-me que o investimento tinha sido grande, não é? A obra parecia-me cuidada, não é? E portanto, eu fiquei bastante agradado com o facto de poder desenhar aqui qualquer coisa, ou de poder intervir aqui neste espaço numa escala que era uma escala completamente diferente da escala com que eu tinha participado anteriormente, cada vez que participava aqui numa exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, depois dos jovens designers, participei numa exposição ou outra também, organizada pelo ICEP ou pela Experimenta, não sei. Depois, quando comecei a pensar no espaço ou numa solução, o Hans Meyer Aschel, que era a pessoa que tinha pensado na exposição e com quem eu estava a trabalhar, porque ele era o comissário da exposição, ele pediu-me para fazer uma intervenção mínima e, portanto, ele quase parecia que ele queria que eu não desenhasse nada, não é? E, portanto, a minha opção de desenho foi desenhar quase uma estrutura expositiva em que não temos paredes, a única parede que existia era uma coisa que tinha a informação quando entravas na exposição, e essa parede, para além de ter a informação, também permitia-te, tinha letras rasgadas, através dos quais tu conseguias olhar para o espaço lá dentro, mas criava-te ali em vez de entrar diretamente para a exposição, criava-te ali uma zona de calma, ou em vez de uma entrada mais lenta no espaço expositivo. E depois, no fundo, essa parede era uma parede negra, lá atrás ela era erguida e era agarrada a um conjunto de bancos que formavam um volume quando tu olhavas do lado exterior, e depois essa parede criava um percurso, não é? Um percurso onde tu te podias sentar, porque o percurso era feito pelos próprios bancos, era quase como se os bancos saíssem da parede, não é? E depois desenhassem aquele percurso. E depois as peças estavam nas paredes, em plintos. Mas a única objetivo da minha entrevista, exatamente, a minha intervenção quase se limitou a
criar aquela parede e depois aquele percurso. E o percurso, as pessoas podiam se sentar ou não nos bancos. Porque o Eds foi mesmo muito intransigente naquilo que queria. E eu gostei. Eu pessoalmente gosto do resultado. Fiquei contente com o resultado. Bom, chegamos ao termo da nossa conversa. Pedimos que nos acompanhes Está bem. na próxima condição. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Mas,